Todos os dias, pessoas desaparecem misteriosamente. Algumas são encontradas, outras permanecem sem rastro. No episódio de hoje, vamos conhecer Priscila Belfort, uma jovem do Rio de Janeiro que saiu do trabalho para almoçar e não voltou. Uma história marcada por informações confusas, pistas falsas e muitas dúvidas. Rio de Janeiro. Priscila Belfort sempre foi uma pessoa muito querida pela família e amigos. Nascida e criada no Rio de Janeiro, ela foi muito desejada por sua mãe, Jovita. Priscila foi assim um presente que Deus me deu. Foi uma gravidez difícil, engordei bastante, eu era muito nova, tinha 19 anos. E tive rubéola na gravidez dela. E todo mundo queria que eu tirasse o neném, assim, poderia tirar por causa da rubéola. A lei me amparava. Mesmo com todas as dificuldades na gestação, a ligação entre mãe e filha era muito forte desde a barriga. E foi muito interessante porque eu tive um sonho que ela falava, né? Eu vi aquele bebezinho igualzinho como ela nasceu e ela falava: eu quero nascer, eu tô bem. E perante a isso, eu estava completando, ainda não tinha 3 meses de gravidez. Eu fui até o final e a Priscila nasceu igualzinha quando eu tive esse sonho. Então, assim, desde que ela nasceu, assim, a gente tinha uma ligação, eu tinha, né, uma ligação bem grande com ela. Priscila teve uma infância feliz ao lado do irmão Vitor, que se tornaria mundialmente conhecido pelas lutas de MMA. Os dois sempre foram crianças muito ativas e alegres. Tanto Priscila quanto Vitor tinha aptidão para esporte, ela jogava tênis, nadava, fez ginástica olímpica, enfim. Mas ela não gostava tanto de competir quanto o irmão. Ela gostava de fazer o esporte em si. E era boa aluna, muito inteligente, sempre passou direto em tudo. Aos 7 anos, Priscila teve que lidar com a separação dos pais. Foi um momento muito conturbado para a família. Mas Priscila, Vitor e Jovita se uniram ainda mais. Com a chegada da adolescência, o comportamento de Priscila foi mudando pouco a pouco. A criança alegre foi dando lugar a uma garota marcada pela depressão. Mas ela, quando tinha mais ou menos 16 anos, ela começou a aparentar depressão. E ela teve uma depressão forte nessa idade, precisou de tomar remédio e tudo. E eu acho que essa sensibilidade que ela tinha, assim, essa preocupação que ela tinha com os outros, isso fazia dela essa pessoa especial, assim. Priscila aprendeu a conviver com a sombra da depressão e seguiu sua vida normalmente. Arrumou um emprego, estava namorando e parecia muito feliz. Mas o coração de Jovita permanecia sempre em alerta. Eu cheguei a trabalhar no mesmo local que ela trabalhava, que é ali na Presidente Vargas, perto do Morro da Providência. E ali estava passando uma época de muito sequestro relâmpago. Eu tinha muito medo. Assim, tanto é que era sempre uma preocupação, como é que ela viria, de táxi, de condução, se tinha carona. Priscila trabalhava na Secretaria de Esportes e Lazer, órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela aproveitou os primeiros dias de 2004 ao lado da família. Mas algo não ia bem. A semana toda já foi um pouco difícil, porque Priscila estava reticente em encontrar com o namorado. Inclusive, eles tiveram assim, porque ele queria uma festa, que ela fosse uma festa com ele, na quarta-feira, que ia a família toda dele, ele queria apresentar a Priscila para a família toda, e a Priscila não quis ir.
Tanto é que eu fiquei na casa da minha mãe a semana inteira com ela, né? Porque eu senti que ela não estava bem nessa questão, que ela estava precisando de suporte. E na quinta-feira, ele apareceu lá, eles saíram para conversar, porque ela já não queria mais, mas ela voltou muito calada, não quis conversar. E na sexta-feira, quando ela acordou mal, né, eu não pressenti nada de ruim, porque já estava ruim, né? Assim, ela com essa cólica, essa questão com o namorado. Então, assim, eu nem pensei que eu estava sentindo alguma coisa, porque a situação já estava ruim. No dia 9 de janeiro, uma sexta-feira, era hora de retomar a rotina. Priscila acordou indisposta, mas reuniu forças e seguiu rumo ao emprego. Ela pediu uma carona para Jovita. O que ninguém sabia é que aquele dia marcaria a família Belfort para sempre. Nesse dia, ela acordou com muita cólica, muita mesmo. Então, mais ou menos, quando foi assim, mais ou menos umas 10 horas, ela já tinha tomado 2 Postan. Ela não queria ir trabalhar porque ela estava muito mal. Eu falei, Pri, mas seu chefe, você é secretária, já não vai quase ninguém. Como eu tenho que ir para a cidade, eu te levo e você volta de táxi, ou eu, se quando eu tiver que buscar os passaportes, eu mesmo te busco. Aí ela foi, a gente foi conversando pelo meio do caminho, eu perguntando sobre o namoro e ela reticente em falar, não estava querendo muito conversar. Ao chegar em casa, Jovita recebeu uma ligação estranha. Quando eu deixei ela, passei aqui na cidade, deixei os passaportes para despachante levar para o consulado. Quando eu voltei para casa, o namorado dela me liga. A Priscila tá aí? Aquilo sim que me soou estranho. A Priscila foi trabalhar, inclusive, eu deixei ela lá. Você não a viu, não viu as coisas dela, você passou lá. E aí, ele me ligou, tava um barulho. Eu falei, mas tá um barulho estranho, onde você tá? Ele falou, eu tô aqui no orelhão. A ligação deixou Jovita apreensiva. Será que estaria acontecendo algo com sua filha? Por que o namorado que trabalhava no mesmo prédio estaria ligando em sua procura? Algo parecia muito errado. Logo depois que ele desligou, eu liguei para minha irmã, que trabalha na Petrobras, aqui perto, e pedi para ela dar um pulo lá onde que fica o trabalho dela, para ver se tinha tido algum desastre. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, será que a Priscila foi atropelada e levaram ela para o Souza Aguiar? Logo depois que ele desligou, Jovita parecia pressentir que havia algo estranho no ar. A minha irmã veio e me ligou e falou, não, Jovita, por um acaso não teve nada. E esse dia, por um acaso, não teve nada até o final do dia. Não teve, os bombeiros não saíram do quartel, que é uma coisa inédita. E dali eu fiquei o tempo todo ligando. Priscila não tinha o costume de sair sozinha para o almoço. Estava sempre acompanhada de colegas do trabalho ou do namorado. Mas nesse dia, saiu sozinha e não retornou. O que teria acontecido com Priscila? Começou a anoitecer, Vitor foi lá para casa, aí nessas alturas ele foi na polícia dar o caso que a irmã não tinha voltado. As amigas também já estavam preocupadas, os amigos, e aí a gente começou. Umas pessoas foram para a rodoviária, umas para os hospitais, uma para rodar por aí. E aí começou a nossa batalha de procura. Priscila e Vitor não tinham o costume de deixar a mãe sem notícias. Com o passar das horas, era inevitável pensar que algo muito ruim poderia ter acontecido com Priscila. Será que a violência do Rio de Janeiro teria feito mais uma vítima? Quando começou a dar 1, 2 horas da manhã, as pessoas já... A gente já tinha... Eu fiz um encontro com as mães de algumas colegas dela que eram bem unidas a mim. E as colegas, cada um voltando da onde foi.
ali eu vi que a coisa era pior do que eu imaginava. Ali eu senti que uma coisa muito séria, né, tinha acontecido. Com o passar dos dias, cada vez mais pessoas começaram a aparecer para ajudar na procura. Mesmo com tanta ajuda, Jovita não conseguia descansar um segundo sequer. A primeira noite que eu dormi foi quase 7 dias depois. E eu não comia, não dormia. Eu nem sei como é que eu respirava, para te falar a verdade. Só querendo saber notícia, assim, que se alguém tinha alguma coisa. Nisso a gente já estava mais envolvida com a delegacia. Enfim. Muito difícil, muito difícil. A mídia imediatamente começou a noticiar o desaparecimento. A foto de Priscila estava em todos os lugares, mas não havia uma notícia sequer. Na segunda-feira, uma surpresa. Um pedido de resgate chegou ao trabalho de Priscila. Será que a família finalmente teria uma pista? Mas, como na segunda-feira, dentro do trabalho dela, já tinham pedido um pedido de resgate da Priscila, o caso dela foi para a divisão de sequestro. E no meio da semana eu também tive Nisso, meu telefone já estava grampeado pela polícia. Eu tive um pedido de resgate para ela também, mas veio dentro de Bangu. Infelizmente, os trotes são uma triste realidade presente na maioria dos casos de desaparecimentos. Uma rotina que a família Belfort conheceu de perto. E a gente pediu uma prova de vida e nenhum desses aconteceu. Os dias foram passando e a família não teve notícias concretas sobre o paradeiro de Priscila. Jovita se agarrou em qualquer pista na esperança de rever sua filha. O psiquiatra da divisão de sequestro falou que se ela sofreu alguma violência, entendeu? Por ela já ser assim mais sensível, ela poderia ter, eu não sei qual é o nome, mas ele falou que dá muito da pessoa realmente perante um trauma esquecer, ter um lapso total de quem é, para onde ia. E ele falou que isso é muito comum, assim, com pessoas que sofrem algum trauma, assim, se ela tivesse sofrido algum trauma, assim. Uma notícia inesperada deixou a família Belfort em alerta. Traficantes presos afirmavam que haviam matado Priscila. A notícia se espalhou em diversos meios de comunicação. Será que essa história teria um final trágico? Meu bando matou Priscila Belfort por uma dívida de tráfico de droga do namorado. E, inclusive, em São Paulo saiu com essa manchete. Aqui tem o depoimento dela falando que o dono lá do tráfico achou que pegando a Priscila faria o namorado pagar mais rápido. Enfim, foi revirado lá onde que eles falaram que tinha o corpo da Priscila, de novo, nada achou. Acharam os ossos, mas os ossos eram de bicho. Depois acharam uma caveira numa moto, fizeram o DNA. Eu fiz de 2 corpos carbonizados em Cabo Frio, DNA, mas nada era da Priscila. Jovita foi incansável em sua busca. Sem perder a esperança, ela foi pouco a pouco aprendendo a conviver com sua dor. Desaparecido, você tem 50% de chance de estar vivo, 50% de chance de estar morto. Eu fui com esses outros 50%. Mas essa dor é muito grande, porque você não faz parte dos vivos e não faz parte dos mortos, né? Então, é pior do que a morte, é um limbo. É você acordar e não saber onde está sua filha. É você dormir e não ter uma notícia. Então, isso é você escovar os dentes, pensar, minha filha, onde ela está? Será que ela tem higiene? Será que ela tem colchão?
Com o passar dos anos, Jovita foi aprendendo a conviver com sua dor. Ela reuniu forças para lutar pela criação de uma delegacia especializada na investigação de casos de desaparecimentos no Rio de Janeiro. Junto com as ONGs Meu Rio e Rio de Paz, Jovita mobilizou uma grande campanha que resultou na criação desta delegacia. E aí foi feita essa delegacia como a gente pediu, nos moldes que a gente queria, que era de excelência. Tinha que ser diferente. Não podia ser só uma delegacia como os outros. E realmente foi feito junto com a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Agora estamos fechando com a Secretaria de Saúde. Tanto é que no primeiro mês foi achado 130 pessoas só em abrigos, que estavam desaparecidos, principalmente velhos. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a DDPA, foi criada em 2014. Quem dá mais detalhes sobre a atuação da unidade é a delegada Ellen Souto. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro inaugurou uma delegacia especializada na localização de pessoas desaparecidas, a chamada Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Essa delegacia é fruto de um projeto que foi todo desenvolvido no extinto setor de pessoas desaparecidas que operava dentro da divisão de homicídios. Esse setor sempre existiu na estrutura da Polícia Civil, e quando houve uma decisão política, em razão até de uma demanda social, uma demanda de necessidade de tratamento especial ao tema desaparecimento, esse setor ele foi extinto, foi elevado à categoria de delegacia. Após mais de uma década sem notícias de Priscila, Jovita encontrou na criação da DDPA um sopro de esperança para ela e outras milhares de famílias. E eu tive a graça de poder ter feito essa delegacia de desaparecido em nome dela. Não para ela, talvez, mas para os outros que vão vir aí, porque não para, né? E, infelizmente, eu não sei como é que eu falo, eu sei que é o que mais cresce, é o desaparecido para tráfico de seres humanos, que muita gente ainda não acredita, para tráfico de órgão, para escrava sexual e para os assassinatos que a gente vê aí também. Enfim, eu acho que Deus está me dando força para ter essa missão, né? Jovita conheceu muitas pessoas na mesma situação que a sua. Ela viu de perto a triste realidade que acompanha os familiares de pessoas desaparecidas. Uma dor sem fim que traz marcas profundas. Quando eu encontrei com os grupos de desaparecidas, de mães, elas perguntaram quantos infartos você já teve? Eu falei, nenhum. Mas hoje eu posso estar nesse rol aí, já tive o meu, já tenho 4 stents. Então, assim, é difícil, porque o coração, eu sinto meu coração contrair, parece que alguém está amassando. Igual você amassa uma folha de papel, eu sinto às vezes, acordo já com meu coração amassado. A rotina de quem busca um parente desaparecido é exaustiva. Um estado de alerta contínuo que leva o corpo e a mente ao limite. Isso, para mim, é uma coisa assim de pirar. Eu falo que eu tô caindo nesse abismo e não chego nunca num lugar. Eu não vejo luz no final do túnel, tô sempre no túnel. Porque eu encontrei uma coisa pior do que a morte. É muito pior do que a morte, é você ser mãe de um desaparecido. Jovita aguarda pelo dia que terá ao menos uma pista que revele o que aconteceu com sua filha naquela sexta-feira, 9 de janeiro de 2004. Alguém em algum momento viu a Priscila. Alguém em algum momento fez alguma coisa. Então eu espero, esses momentos para mim são preciosos. Porque eu acho que vai chegar. Essa pessoa tem mãe, vai chegar em alguém que tem um pouco de coração e vai falar, vou ajudar aquela ali. Então eu estou esperando isso na minha vida, esse alguém.
Enquanto aguarda notícias, Jovita convive com a sombra de sua filha diariamente. Priscila não gostava de trovão, de chuva. Então, quando chove, todo mundo pensa na Pri. Então, isso é muito difícil, você ir driblando essas coisas, o dia a dia. É a pior coisa que tem. Então, assim, é doloroso. É muito doloroso. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro de Priscila Belfort, entre em contato pelo telefone que está em sua tela. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Sua ajuda é muito importante.